repercutiu muito mal uma declaração do Abel Ferreira pedindo reforços, falando que ele já vem cobrando a diretoria. Aqui no programa, no debate, a gente falou sobre isso e vocês até levaram para o lado dos jogadores, que os jogadores não iam se sentir bem, que isso não é legal. E eu falei, gente, isso não é recado para jogador, é para a diretoria. E aí, o presidente Maurício Gagliotti deu uma entrevista para o programa da Sport TV, o Seleção Sport TV, e eu agradeço ao programa porque eles cederam essa sonora do Maurício Gagliotti, respondendo e comentando as declarações do Abel Ferreira. Uma coletiva de imprensa que repercutiu mais do que o resultado negativo dentro de campo. As declarações de Abel Ferreira sobre a falta de reforços no Palmeiras tomaram conta do noticiário do clube nas últimas horas. Isso porque, mais uma vez e de forma ainda mais enfática, ele mostrou insatisfação com esse cenário. Em março, para que fique claro aqui para todos, eu entreguei um relatório à direção, um relatório com tudo que era preciso. Eu precisava de jogadores, ou o Palmeiras precisava de jogadores para disputar a Recopa, para disputar a Supercopa, para disputar a final do Paulista. Eu, neste momento, não conto com reforços. Já há muito que fiquei sem esperanças de ter reforços. E os reforços que nós vamos ter vão chegar quando? Em agosto? Não. Agosto já passou, já vai ser difícil. Internamente, a declaração de Abel Ferreira não ecoou de forma positiva no clube. Justamente porque a direção alega já ter conversado e exposto para o treinador a situação do Palmeiras em termos de caixa e projeções financeiras para a temporada. O que eu posso dizer é que não agrega, ela não soma, até porque ele sabe de todos os detalhes. Então, eu acho que isso não agrega nem para o Abel, não soma absolutamente nada para os jogadores, para a direção, para o torcedor, acaba expondo situações já tratadas internamente no clube. E não é dizer que é algo que a gente não sabe o que está acontecendo, a gente sabe exatamente o que está acontecendo, mas nós vamos tratar com muita responsabilidade. Essas frequentes reclamações do técnico Abel Ferreira se dão pelo fato de, nessa temporada, o Palmeiras pouco ter atuado no mercado de transferências. Até o momento, o clube contratou apenas o meia Danilo Barbosa, reintegrou o Daverson e aguarda ainda pelo retorno de Dudu, previsto para o mês de julho. No entanto, a diretoria alviverde manteve a base do time que conquistou tanto a Copa do Brasil quanto a Libertadores da América. Eu também quero reforçar a minha equipe e quero ter um time, obviamente, imbatível. Mas, neste momento, a gente tem que ter muito equilíbrio nas nossas ações, nas nossas atitudes. E o Abel sabe disso. Porque a gente trabalha com transparência, a gente trabalha de uma maneira muito clara, a gente tem um diálogo praticamente diário na academia de futebol. Enfim, todos aqui têm o mesmo objetivo, que é vencer. Depois da coletiva de Abel Ferreira no pós-jogo da derrota por 3-1 para o Bragantino, Gagliotti não foi a público rebater com veemência o treinador palmeirense, mas tampouco prometeu resolver a problemática abordada por Abel de forma rápida. O presidente tem apenas 6 meses de mandato pela frente e, por isso mesmo, mantém um discurso de que precisa segurar os gastos no clube e avaliar bem as contratações necessárias para não piorar a situação financeira, que foi prejudicada especialmente pela pandemia. Está prevista para essa sexta-feira, na Academia de Futebol, uma reunião entre o presidente Maurício Gagliotti, os jogadores e a comissão técnica do Palmeiras para falar sobre o planejamento da equipe e aparar algumas arestas que as declarações feitas por Abel Ferreira possam ter deixado. Mas é isto, temos que fazer das fraquezas forças e temos que fazer do menos mais, é isso que temos que fazer. Denilson respondeu, o presidente, foi bem enfático, falou que as declarações não vieram na hora adequada e que todo mundo sabe o que tem que ser feito e que, na medida do possível, fará de acordo com a questão financeira e com as possibilidades. Ó, Leirão, o Gagliotti. Alô, presidente Maurício Gagliotti, parabéns. Essa é a conduta do presidente, tem uma questão de hierarquia aí. O presidente, quando ele fala de transparência, no sentido do que o Abel sabia, ou sabe de tudo que tem acontecido, porque houve uma troca de ideias dentro do escritório do presidente. Quero jogador, quero contratar. Parte da diretoria não tem como, agora é assim, é assado. Pela entrevista do Gagliotti, ele foi transparente com o Abel e ele ficou incomodado porque o Abel publicamente expôs isso daí, essa questão de contratações. Era uma situação que poderia ter sido resolvida internamente.
a insistência do Abel de repente impedir contratações, mas isso tudo internamente. Quando ele vem a público e fala que está precisando reforçar o elenco e que tinha falado isso já há 3 meses e tudo mais, realmente soou mal dentro do não digo nem com os jogadores, mas principalmente com a diretoria depois dessa entrevista do Gagliotti. Eu gostei da atitude do Gagliotti e da postura dele, foi muito boa. E sabe uma coisa que eu concordo? Se o Abel Ferreira falou publicamente, o presidente também tem que falar publicamente. É assim que funciona. Quer expor publicamente, vamos rebater publicamente também. Aí fica tudo resolvido e todo mundo sabendo. Denilson, já rodada do final de semana, tem mais jogos bem interessantes. O Palmeiras, por exemplo, vai receber o Bahia, o Corinthians vai jogar fora de casa com o Fluminense, São Paulo enfrentando o Ceará, só para